Você está prestes a ver pessoas reais Eu fiquei totalmente apavorado. revivendo encontros paranormais horripilantes pela primeira vez. A gente estava vivendo no inferno. Quando espíritos protegem os vivos e sua propriedade. Minha esposa ouvia vozes. Tinha algo de estranho na casa. Eles queriam proteger a família. Se não tivesse visto, eu não acreditaria. Prepare-se para sentir medo. Sobrevivente paranormal. Entidades protetoras. Eu sou mãe solteira de um menino de 11 anos. Sempre foi eu e ele. Eu e meu filho. A minha casa foi dividida em 2 apartamentos. Eu moro no de cima. Eu cresci na rua de baixo e minha mãe ainda mora lá. Todas as minhas memórias são de lá. Eu adoro o bairro. E a rua é calma, tranquila. Não tem trânsito. Eu gosto bastante. Depois de assinar o contrato, eu tive um sonho ruim. E foi um desses pesadelos que assustam de verdade. Eu sonhei que tinha uma garota decapitada na banheira do apartamento. Não tinha água na banheira, mas ela estava com o corpo dobrado em cima do joelho, perto do ralo, e ela estava roxa e morta. Nos dias antes de se mudar, o pesadelo horrível de Nick se tornou recorrente. Eu sonhava com a garota sem cabeça e eu ficava pensando no que eu ia fazer, mas no fundo eu pensava, essa casa não pode ser assombrada. Então eu tentei desencanar, mas ainda durou uns 3 ou 4 dias. Daí eu me mudei. Mas apesar dos esforços para esquecer do pesadelo, não demorou para ela começar a notar acontecimentos estranhos na casa. Um dia eu fui no banheiro. E o suporte de toalha estava no chão. Então eu não pensei que fosse nada, tipo, o parafuso soltou, a pessoa deve ter instalado mal, ou ele não é resistente. Aí eu instalei de novo e ignorei. Depois, mais tarde, eu estava assistindo TV na sala. Muito bem, deixa eu mostrar o que a gente faz aqui. E aí, de repente, o meu paneleiro voou da parede bem pro meio do chão da cozinha. Eu recolhi, dei uma olhada. Tentei instalar de novo, mas os parafusos ainda estavam na parede. Não tinha como reinstalar. Ele não cabia, não encaixava, tinha que desparafusar para instalar de novo. Ele não caiu. Ele voou da parede. A cozinha não é grande, mas eu acho que ele voou provavelmente uns 2 metros. Às vezes, as entidades e espíritos negativos causam acontecimentos violentos ou caóticos dentro da casa, tipo jogando objetos ou atacando a família. Eu acho que eles fazem isso para gerar energias negativas como o medo, porque é esse tipo de energia que alimenta essas entidades. Eu era cética. Não acreditava em espíritos e fantasmas.
Na mesma época, um vizinho disse a Nick que a antiga moradora do apartamento tinha dito que ele era assombrado. Um dia, uma garota apareceu na minha porta e checou a correspondência e eu percebi que era a antiga moradora. Posso ajudar? Oi, eu vim Ela me visitar falou alguma coisa pra- que as coisas costumavam voar da parede, que as portas fechavam, que a filha dela via um homem mau e que às vezes ela falava com ele e às vezes gritava. Era assustador. Ela acabou me contando que a campainha tocava. E eu falei, isso não aconteceu comigo. Até mais. Tchau, tchau. Eu não tinha falado nada pro meu filho, especialmente o que o vizinho e a antiga moradora disseram. Eu não queria assustar ele, então eu só ignorei. Nick tentou viver a vida normalmente pelo bem de seu filho, mas a entidade em sua casa tinha outros planos. Eu tenho um cigarro eletrônico, porque eu parei de fumar. E eu carrego ele comigo, ele tá sempre por perto e eu sei onde ele está, porque eu preciso. Eu tinha instalado o suporte da TV e eu acho que eu fui lavar a louça. E aí, quando eu voltei pra fumar, ele não tava lá. Eu comecei a procurar em todo canto da casa. Eu acho que eu fiquei procurando por 1 hora, 1 hora e meia. E eu comecei a gritar. E depois de uns 30 segundos, ele voltou. Tava bem no meio do chão da sala. Aquilo deu um pouco de medo. A vizinha de baixo morava lá fazia 2 ou 3 anos, eu acho, e ela disse que umas 4 ou 5 pessoas já tinham mudado pra cima nos últimos 2 anos. Eu achei estranho. Acho que foi no dia seguinte, quando a campainha tocou. Eram 11h25 da noite. O meu coração ficou palpitando. E aí eu pensei, quem tá tocando a minha campainha às 11 da noite? Isso é loucura. Aí eu perguntei, quem é? E sem resposta. Então eu fiquei parada por uns 5 minutos, tentando ouvir passos, porque dava pra ouvir tudo. Ninguém respondeu e eu vi que não tinha ninguém. Deu um pouco de medo. Uma mãe solteira e seu filho único. E nessa noite, eu tive medo. Tinha alguma coisa estranha na casa. Foi então que eu publiquei na minha rede social. Muito assustador. Eu basicamente perguntei se alguém já tinha morado em um lugar que achasse ser assombrado e o que eu podia fazer. Eu podia pedir ajuda, eu não sabia o que fazer. O que eu faço? Eu tive 450 respostas. Estou muito assustada. Alguém me indicou uma médium, a Shannon, e eu era cética quanto a médiums. A primeira coisa que eu faço é tentar descobrir se é só alguém querendo atenção. Então, eu me apresentei e conversei um pouquinho com ela.
ela estava assustada. Eu diria que, com certeza, ela acreditava que alguma coisa estava acontecendo. Shannon sentiu imediatamente o medo de Nick e confirmou que havia uma presença masculina poderosa em seu apartamento. Eu fiz um comentário sobre o homem que vivia naquela casa. Eu perguntei se tinha trilhos por perto, porque eu senti ele passar por uma trilha ou trilhos de trem por perto. Quando ela disse trilhos, eu sabia que era o Rodney. Ele tinha sido morto uns 3 anos antes, nos trilhos do trem. Ele estava empurrando a filha no carrinho quando alguém esfaqueou ele e deixou ele para morrer. Ele era parente do meu filho. Rodney era um parente distante da família. E por pura coincidência, Aiden estava no hospital no dia em que ele foi morto. Eu acho que o meu filho viu ele antes de morrer. Quando alguém sofre uma morte violenta como um assassinato, é muito mais provável que ele acabe se tornando um espírito aprisionado ao mundo material, porque é um acontecimento traumático e aterrorizante. Muita gente não percebe que morreu, não percebe que é um espírito agora. Muitos não aceitam o que aconteceu e ficam tentando entender como eles morreram, ou até buscam vingança ou solucionar o seu próprio assassinato. Temendo que o espírito de Rodney estivesse infeliz e causasse problemas, Nick pediu a Shannon que fizesse uma cerimônia de purificação. Eu não sabia com o que eu estava lidando. Tinha uma energia muito negativa ali. O pessoal do Paranormal também veio ajudar. Eles trouxeram os equipamentos. Eu acho que era uma caixa para fantasmas que, na época, eu não sabia o que era. Mais ou menos igual a um tabuleiro Ouija, que dá para convidar espíritos. E dá para ouvir várias vozes falando. É tipo quando você troca estações de rádio muito rápido e escuta palavras perdidas. Quando perguntaram o que ele queria, ele falou o nome do meu filho. Ele falou assassinado. Assassinado. Ela estava assustada. Ela achava que significava que o Aiden seria morto ou que ele mataria alguém, tipo, essas duas palavras jogadas juntas podem significar 1 milhão de coisas diferentes, então ela ficou apavorada demais. O que eles queriam fazer com meu filho? Com uma compreensão melhor da presença na casa, Nick e Shannon fizeram uma purificação, o que permitiu que Rodney se comunicasse diretamente com a médium. Então, nós decidimos defumar o apartamento. Eu queimei umas ervas e a gente caminhou por todo o apartamento. O Rodney falou pra ela que estava na casa porque ele tinha medo. Ele tinha um turbilhão interno e as energias negativas se prendem a isso. Ele lutou contra drogas e ele tinha os seus demônios, eu acho. E ele tinha medo das coisas que ele tinha feito na vida e que ele fosse pro inferno. Ali ele ainda não tinha cruzado. Ainda não estava pronto para ir. Antes de ir, eu falei para ela que às vezes pode levar mais de uma sessão de purificação do espaço. Eu me senti um pouco culpada, porque eu senti que ainda existia uma energia ali.
Não era algo que eu sentia que pudesse tratar sozinha e eu não quis contar para ela exatamente o que eu sentia. Eu queria esperar e falar com a minha filha, pra gente entender o que de fato estava acontecendo. Sem expor todos seus temores, Shannon aconselhou Nick a retirar Aiden do apartamento, porque ele era o foco principal do espírito. Ele foi para casa da minha mãe. No dia seguinte, eu estava deitada, tentando dormir e ouvi umas pancadas e coisas arrastando. Não foi só eu que ouvi. A minha cadela Lucy, ela se levantou as orelhas e ficou bem alerta. Tinha alguma coisa errada. Estava muito alto, então eu me assustei. Eu achei que as coisas iriam melhorar. Eu estava desesperada, apavorada. Não tinha ninguém na casa. Até a vizinha de baixo tinha viajado no final de semana. Eu estava completamente sozinha na casa toda. Eu peguei o telefone, liguei para Shannon e falei... Ele foi embora, eu tô achando que não. E ela... Olha só, não. E eu... Rodney não foi embora. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. E ela disse sim, mas que tinham... outras entidades. Ela me falou que a entidade tinha sido convidada e que estava dentro do quarto do Aiden. Ela falou para eu salgar as janelas e os batentes das portas da frente e do quarto do Aiden para ele não sair. E foi o que eu fiz. E a porta do quarto do meu filho, na hora se fechou. Eu fui abrir a porta só alguns centímetros. E alguém me empurrou para fora e bateu a porta. Parecia que alguém ou alguma coisa estava de pé no batente olhando para mim. E então, eu fiquei muito apavorada. Eu só consigo pensar que o Rodney estava lá para tentar proteger a gente do que fosse. E depois que ele saiu, a entidade ficou livre. Nick percebeu que retirar o espírito de Rodney do quarto havia sido um erro. Com a ligação familiar com seu filho Aiden, o espírito protegia mãe e filho. Na noite seguinte, a Shannon e a filha voltaram. Porque a Chelsea é quem lida com esse tipo de coisa. A Chelsea certamente é mais conectada com outras energias que não são tão evidentes para mim. Quando eu cheguei na casa, eu senti pavor. Eu senti muita energia negativa sobre mim. Ele queria ferir as pessoas. Eu senti que ele queria me ferir. Não é normal ver algo tão poderoso. Minha filha e eu entramos juntas no quarto. Ele estava repleto de energia negativa. Parecia que eu tinha dado de cara com um muro. Eu fiquei chocada porque não estou acostumada a lidar com esse tipo de energia. Então, a gente começou a rezar o Pai Nosso. E sempre que a gente chegava em livrai-nos do mal, quando a gente falava essas palavras, a gente sentia um arrepio em todo o corpo. E era tipo... mostrando que a gente estava lidando com forças do mal. Pai nosso que sais do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E eu pude ver um vulto escuro e enorme. Pai nosso que
estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Parecia um morcego, mas era um homem. E era todo escuro. E tinha asas enormes. Ele era tipo um gárgula bem grande. Era muito grande. E eu senti que estava bem na minha frente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra. Foi aí que a gente chamou arcanjos para ajudar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Nós vimos. Parece loucura. Vai parecer loucura, mas nós vimos anjos descerem. E minha mãe perguntou o que eu estava vendo. Eu falei e ela estava vendo a mesma coisa. Eu vi anjos entrando e mais de um tentando levar a entidade para fora do quarto. E foi tipo uma batalha. Seja feita a vossa vontade. E eles estavam lutando bem na nossa frente, tentando levar a entidade embora porque ela não queria sair dali. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Daí ele foi arrancado e foi arrastado para fora de lá. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. A gente sentiu ele indo. Eu nunca tinha visto uma luta para levar uma energia embora. E isso me deu muito medo. Foi a pior purificação que a gente já fez. De várias. Essa foi a mais difícil. As ocorrências pararam no apartamento no dia seguinte. Eu nunca mais senti medo. Se não tivesse visto, eu não acreditaria.